aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões de leitura do livro Via Oral, do escritor brasileiro Ednilson Toledo. Um livro que gentilmente ele me enviou aqui com autógrafo. Muito legal, né? Quando a gente recebe o livro assim com dedicatória do autor. O livro saiu em 2023 pela Reformatório. A Reformatório é uma dessas editoras das quais eu sou muito fã. Gosto muito do catálogo, do tratamento que eles dão ao livro. Resenhei já vários livros da Reformatório aqui. Resenhei também lá na época do blog e volta e meia posto alguma foto deles lá no Instagram. Correção aqui, gente, o livro saiu em 2022 e conta com uma orelha da Andrea Del Fuego, né? Então, assim, quando o livro já vem meio que referendado por essas figuras tão importantes da literatura, né? A gente ainda tem mais vontade de ler. E é muito interessante esse título, né? Via Oral, essa capa com os remédios, com os medicamentos, porque é nessa linha mais ou menos que o livro vai seguir. Inclusive, olha só o que está escrito aqui na contracapa. Indicações. Este produto é indicado para indivíduos que se julguem sãos e pode ser recomendado para todo tipo de paciente, sem restrições e distinções. Contraindicações. O uso deste produto não tem contraindicação, porém não é recomendado a indivíduos com histórico de reações alérgicas ou hipersensibilidade a fabulações. Leia sem moderação. Só tá meio difícil sessão nos dias de hoje, né? Completamente. Mas muito legal a proposta desses livros, assim, que são muito coesos, né? Eu acho que... Esqueci de falar pra vocês que se trata de um livro de contos, tá, gente? E geralmente eu não gosto muito de livros de contos que são uma salada de coisas, sabe? Alguns são até bastante interessantes, tem coisas boas, mas eu gosto quando o livro tem uma unidade, né? Quando os contos eles estão dentro de uma linha específica. É claro, não precisa ser monocórdico, né? Mas que eles dialoguem de alguma maneira e que haja todo um projeto de conexão, né? A gente vê isso muito na poesia, tem uma linha mestra guiando. No conto a gente tinha menos, mas eu vejo que nos últimos anos as pessoas vêm pensando muito bem isso no livro de contos. Foi nessa pegada também que eu pensei, né? Quando eu escrevi meu livro de contos, né? O Descobrimento do Brasil, todos a partir de uma chave de tragédia, de violência e da falácia, por exemplo, que se diz que o Brasil é um país pacífico, né? Então, eu tenho muito apreço por livros de contos que seguem nesse caminho. Os contos têm um tamanho bom, assim, eles variam ali entre 4 e 6, 7 páginas, ou seja, não são contos tão curtos, que são ali, sei lá, meia página, né? Que eu também gosto, inclusive, eu gosto de microcontos, mas também não são aqueles contos enormes que se estendem aí por 30 ou 40 páginas, né? Então, dá uma certa dinâmica para o livro que você consegue ler em pequenas doses, já para aproveitar aí as palavras que tem a ver com o livro, né? Aproveitar um pouco esse léxico. Você consegue ler com doses homeopáticas, né? Você vai lá ler 2 ou 3 contos, dá uma pausinha, vai ler outra coisa, ler mais 2 ou 3. Eu sempre gosto de intercalar a leitura de livro de contos com um romance. Então, assim, e quando o livro é assim, como eu falo pra vocês, né? Que o livro ele tem essa linha mestra, a gente sente que a gente tá no livro, a gente sai pra ler outra coisa, mas a gente volta e não se desprende, né? A gente não tem que falar, nossa, mas espera, onde eu tava mesmo? Do que falou o último conto? Né? Essa reverberação desses contos que conversam tá muito ali, isso dá uma unidade muito legal pro livro. O estilo é bem gostoso, é bem tranquilo de ler, gente, e assim, é interessante como o autor, ele consegue fazer um texto muito bom, no sentido em que ele não dá tudo de mão beijada pro leitor, pra leitora, ele não explica demais, mas também ele não tira demais, né? É uma das birras que eu tenho na literatura de hoje, que na busca por uma coisa super erudita, super complexa e refinada, as pessoas, os escritores estão dando cada vez menos elementos pro
pro leitor, e geralmente eu leio livros que eu saio assim, tipo, mas do que ele tá falando, né? Filho, olha, ou você vai se tornar aí, só para pegar uma frase do Jefferson Barbosa, grande amigo Jefferson Barbosa, com quem trabalho na Mondro, ele fala, ou você é um gênio e você faz um Ulisses, ou você faz uma literatura ali que ela pode ser digerida, né? Em muitos casos eu não vejo isso, né? A pessoa ela vai escrevendo um conto, um romance rebuscado, abstrato ao extremo, que eu não vejo porquê, né? É claro que você não precisa cair naquelas narrativas ultra clichês e ultra desenhadas para o leitor. Então você tem que encontrar um meio termo. E eu acho que o Ednilson aqui, ele consegue fazer isso, porque são textos que exigem um pouco do leitor para que você preste atenção em alguns detalhes, em algumas ferramentas que ele vai deixando ao longo do livro, mas ao mesmo tempo você não fica perdido. Você não sente, fala assim, mas por onde que eu tô caminhando? Você tem base, você tem solo, você tem terreno para ir caminhando ali pelas narrativas que ele vai construindo. Peraí. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê um like nesse vídeo. A Acrópole precisa muito da sua ajuda, não vai te custar nada financeiramente e em alguns segundos você consegue ajudar a gente curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo e também ativando as notificações. Quanto mais engajamento, melhor para o canal. E a Acrópole precisa da sua ajuda, porque tem tanto conteúdo aqui no YouTube, muitos, inclusive muito bons, outros nem tanto, né? Alguns questionáveis. Então, para que a plataforma entenda que o nosso canal é importante, que o nosso canal tem alguma coisa para oferecer para o seu público, é necessário que o máximo de pessoas interaja com os vídeos e assista muito, né? Assista mais vídeos, que você compartilhe com os amigos, etc. Então dá aquele apoio, dá aquela força. E se você for escritor ou escritora, nós temos aqui na descrição do vídeo um link para o nosso Media Kit. Você quer ver o seu livro sendo resenhado aqui no canal, você pode dar uma olhadinha ali, ver os nossos pacotes e depois chamar a gente aqui no WhatsApp para que o seu livro seja resenhado aqui no canal. Voltamos à programação normal. E quando eu falo, né, eu falei no começo sobre essa coisa da unidade dos contos, que vai pela questão da medicação, dos remédios, né? Eu acho que o conto ele tem duas chaves de leitura, dois caminhos possíveis de leitura, né? Ele pode ser no sentido de literatura como medicamento, como remédio, né, para uma sociedade doente, né? Quer dizer, uma literatura que vai fazer com que não que ela vai curar todos os males da sociedade, mas de alguma forma ela vai contribuir para que você saia desse mundo que é aparentemente robótico e apenas funcional, né? E também pode funcionar como um catálogo de doenças. É um livro como um catálogo de doenças da sociedade. Aqui há algumas doenças, né? De fato, doenças patológicas, doenças que você pode, né? Que são clínicas, digamos assim, né? Que são como se fossem dadas por um laudo médico, né? Mas em outros momentos você percebe que essas doenças são doenças psíquicas da sociedade, doenças comportamentais, doenças até mesmo sistêmicas desse mundo que a gente vive. Então, eu acho muito legal, e o medicamento aqui, ele pode ser visto como uma coisa que salva, mas ele pode ser também visto como uma dependência química, né? É aquilo assim, eu estava conversando com um outro escritor, certa vez, que a gente saiu para tomar um café. Ele não é daqui, ele passou por aqui, e a gente foi tomar um café, e a gente estava falando sobre medicamentos, né? Ele estava no momento em que ele estava precisando tomar remédios para depressão, e eu também tomei durante bastante tempo, né? Bastante não, mas por um certo período de tempo, e a gente estava trocando, né, experiências a respeito disso. Ele falava assim, cara, como esse remédio é milagroso, né? Você toma a pílulazinha da felicidade e é como se você fosse, né, não que você esquecesse dos problemas, você se torna um outro até. O problema é que você se torna dependente disso, né? E aí como é que você faz para desmamar, de certa forma? Então, eu vejo também o medicamento aqui, o químico, né, como solução até mais ou menos rápida para certos problemas, mas também como forma de viciar, né? Até porque
química é uma droga, né? Então a gente pode considerar o remédio como uma droga. E essas doenças individuais que eu falo, né, as doenças coletivas que eu mencionei, mas as individuais, as loucuras, as obsessões, né, os delírios. Então a gente pode ter inúmeras doenças do plano psíquico e das manias, né, digamos assim, individuais de cada um. O primeiro conto, gente, é muito bom e eu gosto muito de textos que são que emprestam linguagem, estrutura do não literário para fazer literário, sabe? Para construir a ficção, você empresta estruturas narrativas de outras áreas. Eu, por exemplo, uma vez, num livro de contos que eu fiz autopublicação, tô pensando em refazer esse livro de alguma maneira, tem um conto que é uma espécie de resumo de artigo científico. Sabe esses resumos que são que vem junto com tese ou artigo científico em revista científica, que daí você põe palavra-chave? Então eu escrevi um livro de ficção, um texto de ficção, dentro dessa estrutura, né, de artigo científico. Então eu gosto muito dessas estruturas. E o primeiro conto aqui do livro, que eu acho que dá um norte para todos, se chama Via Oral também, como o livro. E ele tem uma espécie de a estrutura de uma bula de remédio, né? Ele tem assim, ó, apresentação, indicações, depois contraindicações, como atua, posologia, superdosagem, reações adversas, uso na gravidez, entre outras. Então, assim, é um texto que imita ali, né, mais ou menos uma espécie de bula de remédio. E os contos variam muito na chave. Por exemplo, tem um conto chamado Impostor, em que uma mulher acorda de manhã e não reconhece o marido, né? Ela sabe, pelo que ela entende, eles estão casados, ela dorme junto com ele, mas ela não reconhece, não sabe quem ele é, né? Então a gente pode pensar em vários caminhos, né? Perda de identidade, ou simplesmente amnésia, Alzheimer também, né? Um conto que se chama Um Arcano Maior, que tem a ver com uma cartomante e com fogo. Isso me lembrou muito a cartomante da Clarice Lispector, né? Da Hora da Estrela, da previsibilidade ou não, né? Muito legal. Tem um conto que chama Mar Aberto, de uma pessoa que tem um cheiro muito forte e ninguém suporta ficar perto dele. Ele tem que trabalhar como pescador e o único lugar onde ele é aceito é entre os pescadores, né? A Acompanhante é um conto sobre bulimia, influencer digital, essa coisa de ter o corpo perfeito, né? Criança Morta, sobre o poder de uma obra de arte e a obsessão que se tem pela arte, de como a arte ela toca a gente, né? O Centauro fala sobre cleptomania, sobre separação. O Delírio de Fregoli fala sobre mania de perseguição. Notas do Prontuário fala sobre a profissão de médico e o dia a dia no hospital. Enfim, há vários contos muito bons aqui. É difícil até eleger o meu preferido, mas eu indico muito então a leitura desse livro, gente, que tem, olha só, o livro tem 100 páginas, tá? Então é um livro muito curto, você consegue, como eu disse, ler muito rapidinho, e se você não quisesse ler só ele, você consegue muito facilmente colocá-lo aí entre uma outra leitura, e tenho certeza que vai te agradar muito. Passando de novo para fazer mais um merchanzinho. Em 2020, saiu pela editora Penalux o meu romance Os Passos Vermelhos de John. É uma narrativa, é um romance que tem elementos de romance policial, romance histórico, limites entre verdade e ficção, entre realidade e ficção, com a vinda do escritor John dos Passos ao Brasil, especificamente a cidade de Maringá, e nós temos duas narrativas correndo paralelamente, uma em 1958, outra em 2018, cheias de teorias da conspiração. Esse escritor, John dos Passos, então se envolve com uma cabocla na cidade de Maringá, no Paraná, e há um crime. Então há vários olhares, várias perspectivas num romance fragmentado, tentando conectar essas duas épocas históricas, no final dos anos 50 e depois no século 21. O livro saiu pela Penalux e você pode encontrar tanto no site da editora quanto no site da Amazon. E o meu livro mais recente é um livro de contos, é um livro que contém 12 histórias, saiu pela editora Patuá e se chama
O Descobrimento do Brasil. São 12 histórias falando sobre a construção do Brasil, violência e tragédias ao longo da história, tragédias ao nível individual e também no nível coletivo. E você pode encontrar o livro no site da editora Patuá ou também na Amazon. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Diz aí nos comentários pra mim, pra gente conversar um pouquinho. Vocês acham interessante esse livro? Gostaram desse tipo de livro? Gostam de livro de contos que segue esse caminho, né? Uma linha mestra? Gostaram dessa questão da linguagem, a mudança da estrutura? Escreva aqui nos comentários. E também se você já leu esse livro, né? Então, diga aqui se você gostou ou não desse livro com os seus argumentos. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!